bom dia, paz e bem. Aqui é Frei Alberto. Estamos começando com o Evangelho desse dia 4 de abril, Lucas 24, de 35 a 48. Está escrito no quadrinho para você. Primeiramente, quero lembrar ao ouvinte, que nós estamos na oitava da Páscoa. A cor é branca na liturgia. E nessa oitava da Páscoa, aqui nós estamos vendo a Jesus que ressuscitou, né? Aparecendo aos discípulos, apareceu para as mulheres, e hoje também ele aparece aos discípulos. Vamos ver um pedacinho desse evangelho para todos. Diz assim: naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Primeiro momento é isso aí. Os discípulos estavam, contaram, os discípulos de Emaús contaram, né? É uma sequência que tinha acontecido no caminho de Emaús. E como tinham reconhecido Jesus partindo o pão, já vimos isso. Estavam falando quando o próprio Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. A paz que, veja que o evangelista colocou, é muito importante, porque aquele momento era um momento de perseguição, de medo, corações atribulados. Então Jesus coloca, primeiramente, o seu desejo de paz. Era que os discípulos estavam mais necessitados, né? E continua. Eles ficaram assustados, cheios de medo. Assustados porque esqueceram, na realidade, que Jesus tinha falado, né? Que ele venceria a morte. Ficaram assustados de ver Jesus ali. E um pouco de medo, né? Um medo também, porque eles achavam que Jesus era um fantasma. Tem outro episódio, né? Quando os discípulos, Jesus vai caminhando nas águas, eles falaram: era um fantasma, né? Eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Porque vocês têm dúvidas no coração, né? Vocês têm dúvidas, por que será, né? A dúvida tomava conta do coração deles. Torna a falar, né? Jesus não poupou as vezes que ele falou que ele ia morrer, mas ressuscitar no terceiro dia. E eles não entendiam, não queriam entender. Talvez achassem que aquilo seria bastante impossível. Então Jesus fala assim para eles: mas por que vocês têm medo, né? Vede minhas mãos aqui. Por que vocês estão preocupados? Por que vocês têm dúvidas? Olha minha mão, né? Eu ressuscitei mesmo. Veja meus pés, sou eu mesmo. Tocar em mim, vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres, surpresos. Agora mudou-se para alegria. O medo, a dúvida passou em alegria. Imediatamente eles entenderam que era Jesus. Tendes aqui alguma coisa para comer? Ele pergunta para confirmar. Veja que eu ressuscitei, em carne e osso. Estou com fome. Deram um pedaço de pão, um pedaço de peixe assado, né? Tomou, comeu diante deles, depois disse: são essas as coisas que vos falei. Olha, aqui ele volta a lembrar os discípulos. Lembra, eu vos falei quando ainda estava convosco. Eu já tinha falado para vocês, Jesus está dizendo para eles aqui de novo. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés. A morte e a ressurreição dele é um cumprimento do Antigo Testamento, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Eles disseram: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo. Ou seja, vocês serão testemunhas, vocês darão testemunho, na realidade, de tudo isso, né? O Evangelho fala de algo que aconteceu. Na realidade, os discípulos saíram pelo mundo dando testemunho. A primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos 3, né? Aí mostra bem a ação dos discípulos que entenderam e foram anunciar, né? Foram dar testemunhas da ressurreição, de que é possível vencer a morte, que o mestre deles venceu a morte. Eles levavam a ressurreição, onde havia sinais de morte, lá estavam os discípulos.
o mesmo pedido de Jesus, que ele fala que vocês serão testemunhas de tudo isso, é para nós também. Nós também devemos ser testemunhas de tudo isso, anunciando o Evangelho, vivendo uma vida íntegra, uma vida de amor ao próximo, fazendo ressuscitar todo aquele que vive na condição de morte. Eu acho que isso Jesus pede para nós, e eu te desejo muita paz no coração, e até a noite com o Salmo do dia. Tchau, um abraço, que é o Salmo 8 de hoje à noite. Tchau.